Lucas 9, 28 ao 32. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, se você ler Mateus capítulo 17 e também Marcos capítulo de número 9, você vai ver também nesses 2 textos esse acontecimento, que é a transfiguração de Jesus no monte. Primeiro ponto, aqui em Lucas, talvez você olhando para Mateus e para Marcos, vai parecer que há uma contradição ou um erro, porque tanto em Marcos quanto em Mateus está escrito 6 dias, mas aqui está escrito 8 dias. Primeiro, perceba que Lucas não está preocupado com a exatidão desses dias. Primeiro ele fala quase 8 dias, e algumas versões diz aproximadamente 8 dias. Então o que a gente entende? A gente entende que Lucas, ele não está preocupado tanto com os dias que antecederam ou com os dias que foram contados até o dia desse acontecimento. E é interessante porque nesse dia Jesus sobe para orar. Ele sobe para orar. A Bíblia diz que ele sobe a um monte. A maioria dos estudiosos dizem que esse é o Monte Tabor, mas existem muitas contradições pelo Monte Tabor ficar um tanto quanto distante de Jerusalém. E outros sim, esse monte fica um pouco longe de Cesareia de Filipe, que foi exatamente onde Pedro tinha acabado de citar que Jesus era o Filho de Deus. Tirando essa hipótese, pode ser que esse monte era o Monte Hebron, que é o monte que é citado também no livro dos Salmos. Mas mesmo assim não há uma certeza, uma convicção de que esse era o monte em que Jesus transfigurou-se. Certo é que nenhum dos 3 textos dos evangelistas fala aonde o nome desse monte. E o mais provável que era um monte perto de Cafarnaum, pois ali também existiam vários montes que eram considerados até mesmo montes que davam vista para o mar da Galileia. Tirando isso de lado, nós vamos entender que após tudo isso, Jesus sobe para orar. Agora ele não sobe para orar sozinho. Se você pegar os textos que fomos lendo, na maioria deles você vê Jesus indo orar sozinho. Mas nessa oportunidade, a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, João
e Tiago. Diga comigo: chamou Pedro, João e a Tiago. Então você entende que nessa ocasião Jesus leva companheiros de oração. Não leva a todos, mas ele leva Pedro, João, Tiago. Esses três, eles tiveram oportunidades ímpares com Jesus. Essa, a participação na casa da filha de Jairo, e também a participação no Getsemane, quando ele entra para orar e traz mais para dentro Pedro, Tiago, João. Aqui ele leva esses homens para a oração. Irmãos, perceba que ele leva-os para a oração. A Bíblia não diz o porquê Jesus subiu para orar. Eu ouvi um dos ensinadores falando aqui que a oração precisa ter propósito. A oração precisa estar engajada num propósito. Mas toda oração já é um propósito. A oração em si mesma, ela já tem um propósito. Qual é? Nos levar para mais perto de Deus. Toda vez que você se propor a orar, você já está colocando o propósito de chegar mais perto de Deus. Jesus subiu para orar. Então, qual era o propósito dessa oração? Possa ser que o grande propósito era se revelar aos apóstolos, se revelar a esses três homens, Pedro, João e Tiago. Então eu quero que você pare e pense. Quando Jesus nos leva para orar, Ele quer revelar algo para nós. Vou repetir isso aqui. Todas as vezes que Jesus te levar para a oração, é porque Ele quer se revelar a você. Não importa aonde seja, se Jesus te chamou para a oração, é porque Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar algo para você. Ele quer mostrar algo para a sua vida. E nessa noite eu tenho certeza que Ele te trouxe aqui porque Ele quer se revelar para você. Então, primeiro, Jesus, Ele quer se revelar. Ele sobe para a oração. E estando, versículo 29, e estando Ele orando, perceba, o que acontece aqui, acontece no meio da oração, durante a oração, no período de oração. Não aconteceu antes e não aconteceu depois, aconteceu durante. Ei, muita coisa acontece enquanto nós estamos orando. Aleluia, glória a Deus. A oração não pode ser jamais encarada como somente um ato religioso, como somente um hábito de um cristão. Não, a oração é uma ferramenta aonde Deus está fazendo as coisas, aonde Deus está realizando as coisas, aonde Deus está trabalhando através da oração. Então, quando você está orando, você não tem noção do que está acontecendo.
É por isso que quando a gente vai orar, a gente não pode estar com o sentimento, aleluia, somente, aleluia, de estar ali para orar. Às vezes nós nos colocamos para orar, mas parece que é somente um momento que a gente tem que cumprir, até mesmo dentro da igreja, no meio da liturgia, ou na nossa casa, ou um costume que temos. Não, a oração é um momento em que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Eu vou continuar dizendo, porque Deus está falando ao meu coração, que nesse momento agora, enquanto você está nesse culto, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. A Bíblia diz que enquanto ele estava orando, transfigurou-se. Diga comigo, transfigurou-se. A palavra transfigurar no grego tem mais ou menos o mesmo sentido da palavra usada para os nossos dias de metamorfose. Ou seja, é algo que sai de dentro e vai para fora. Transfigurar no grego, na exatidão, é virar nos avessos, virar para fora, colocar para fora. Meu Deus, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. O que significa, pastor? A oração nos vira pelo avesso. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. A oração coloca para fora quem nós somos. A oração sincera, quando é feita diante do altar, não tem como ficar nada lá dentro. Sai tudo para fora. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Alguém lembra aqui dos salgadinhos que você comia? Lembra? Que você comia e daí você fazia assim para descer aquele pozinho. Que faz um bem para a saúde, né? Aquele pozinho. E quando você queria mais ainda do que o pozinho, você pegava o saquinho e você virava ele, para tudo que está lá dentro sair para fora. Quem não lembra do geladinho? Você lembra do geladinho? Uma Alice que diga. O geladinho, você pegava ele, você chupava o geladinho, depois você pegava, fazia um furinho para virar nos avessos. E tudo que estava lá dentro saía para fora. Aleluia. Está entendendo? Quando a gente está orando, irmãos, você pode perceber, vem os pensamentos que você nem pensava e começa a sair para fora. Quando a oração é sincera, quando é aquela oração que mais parece uma pregação, quando é aquela oração que mais parece que você quer ensinar Deus, quando é aquela oração que você rasga a alma de Deus, quem está aqui agora é Ele, é o Daniel que está aqui agora, Deus, não é o pastor, não é o pregador, não é o evangelista, não é o cantor, quem está aqui agora é o ser humano, Daniel. Por isso que eu não acredito, aleluia, aleluia, que a gente pode fingir por muito tempo. Você pode fingir, mas não por muito tempo. Uma hora casa cai. E o pior, irmão, é quando a pessoa consegue fingir muito tempo e não dá tempo e morre fingindo. Daí vai pro inferno. Daí lá não tem mais como mostrar o que você é. Então quando a gente ora, a gente começa a pôr para fora
tudo que a gente é. Na oração, irmão, no caso de Jesus aqui, agora vamos aplicar para nós, tem muita coisa ruim que sai na oração. Já entrou orar com raiva e saiu amando? Já aconteceu isso comigo. Eu já tive vontade de entrar na carne com algumas pessoas. Ai, pastor, misericórdia. Quem é que fica assustado quando eu falo isso aí? Ei, irmão, aqui não corre óleo ungido, não. É veia, sangue. Tem gente que pensa, pastor, irmão, eu acho lindo aquela mulher que ela preparou uma casa para Eliseu e disse para o homem, para o marido dela, constrói a casa no muro. Não constrói aqui dentro de casa, não. Constrói no muro, para fora de casa. Mas não é homem de Deus, é homem de Deus, mas também é homem. Vou deixar o homem dentro de casa para minha mulher, sarquei de banho. Está entendendo? Sabedoria. Então, você está entendendo? A gente ser homem de Deus, mulher de Deus, não nos faz perfeito, não. A gente comete erros e fica com raiva, mas quando a gente vai orar, Deus começa a transformar a gente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Maravilhoso, aleluia. Aleluia. Ele começa a nos virar pelo avesso. É verdade. E é bom quando Deus nos vira pelo avesso. Melhor culto, irmão. E eu gosto, sou pentecostal, você não sabe. Eu gosto do culto que os irmãos rodam, relampeiam, sapateiam e pega fogo. Isso é bom demais. O melhor culto é quando a gente vai embora para casa e chega, deita a cabeça no travesseiro e não consegue nem dormir, porque fica na nossa mente a palavra e falando para a gente precisa ser mais crente. Eu preciso mudar de vida. Glória a Deus, aleluia. Quer ver uma frase? Eu vou usar exemplos aqui, porque aconteceu agora e às vezes passa batida. A pessoa está no culto, irmãos, e perde. Tem gente, irmão, que parece que tem uma rodinha dentro no pé, no meio do culto, vai para lá, vem para cá, espírito andarilho. Ai, pastor, está calor, no inferno é pior, irmão, fica aqui dentro. Mas estou passando mal. Está passando mal? Pede, abre a, vou falar aqui agora, vai ter um culto doutrina. Quando alguém está passando mal na igreja, tem que avisar o pastor da igreja. Não é pegar um monte de gente e levar para fora. A gente traz aqui, ora, unge, o presbítero unge. Não sarou, não melhorou? Chama o SAMU, pega um carro e leva para o médico. Não adianta você pegar 50 pessoas. Não vai adiantar, irmão. Jesus, aleluia. Não vai adiantar. Aleluia. Está passando mal? Eu não estou bem, pastor, não estou bem. Pega o papelzinho. Meu Deus, olha isso. Manda aqui. Ou pede para o presbítero, se a gente estiver pregando, pega o presbítero da igreja. O obreiro pega. Pastor, olha um vídeo. Crentes olham um vídeo. Não deu certo? SAMU. Tá entendendo? É assim que funciona. Agora não adianta. Às vezes você começa a ver um monte de gente saindo da igreja e fala, alguém morreu. Alguém morreu. E cuidado, que aqui tem uns urubu pertinho aqui, viu? Então, irmãos, o que isso é culto e doutrina. Os crentes precisam saber isso aqui. Que às vezes é uma muvucada no meio da igreja, coisa mais feia do mundo, irmãos. É quando você está pregando, o culto está rolando e os irmãos estão dando, parece. Meu Deus, aleluia. É culto. Glória a Deus, aleluia. É culto. Glória a Deus.
Não é shopping. Glória a Deus. Vendo? A gente precisa entender isso aqui. E às vezes a pessoa, daí às vezes o pastor nem sabe o que está acontecendo. Um monte de gente orando lá fora. É isso, irmão. Você alguma coisa, tem que avisar o pastor da igreja. Tem que avisar o pastor responsável. Você sabia que se alguma coisa acontecer com alguém dentro da igreja, o pastor da igreja se torna responsável? Você sabia? Alguém caía, daí o pastor fica, gente, olha as crianças aqui nesse degrau. Ah, pastor chato, Deus do céu. E acontece alguma coisa? Pastor. Por quê? Porque não consegue entender as coisas que são. Pastor, mas estava tão gostoso o negócio de oração e tal, mas a gente entrou por esse caminho aqui, não sabe por quê? A gente precisa ensinar a igreja a andar como se deve portar dentro da casa de Deus. Tem muito crente, irmão, que não sabe o beabá de se conduzir dentro da igreja. Não sabe. Não sabe. Isso aqui é coisa básica. Isso aqui é coisa básica. Então o que a gente precisa entender? Que quando a gente está nessa situação aqui, o culto rolando, glória a Deus, aleluia, maravilha, nós precisamos prestar atenção. Voltando ao ponto que eu disse, irmãos, teve uma frase que o pastor falou aqui, mexeu comigo. Uma, não foi várias, mas uma que mexeu comigo muito, foi quando ele estava falando sobre Isaac, e ele falou que o único questionamento de Isaac, quando estava no monte, é se ele era digno de ser sacrificado. Bom, aquilo mexeu comigo. Mexeu. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está pensando que está sendo uma oferta agradável e não está. Porque o grande problema do animal não é abrir ele por fora, é quando se abre por dentro. Aleluia. Será que a mesma aprovação que temos para fora é a mesma aprovação que temos para dentro? Meu Deus. É duro de dar glória a Deus, né? Mas vamos lá. Então, Jesus orando, ele virou nos avessos. E quando ele virou nos avessos, a primeira coisa que aconteceu foi que o seu rosto resplandeceu. Até aí, Mateus 17, é o mesmo texto, mas Lucas ele não entra em detalhes, mas Mateus entra. Mateus 17, no versículo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Alguém pode ler para mim, por favor? Fica de pé e leia para mim. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ó, resplandeceu como o sol. Quando a Bíblia cita o sol aqui, não está falando do sol normal, mas está falando do sol na sua mais alta luminosidade. Qual é? É o sol do meio-dia. É quando ele está bem no centro. É o tempo mais quente. É o tempo que mais ele ilumina. A Bíblia não diz qual era o horário que isso aconteceu. Mas certo é que a luminosidade do rosto de Jesus
foi tão grande que nem mesmo o sol que estaria brilhando nesse momento de oração, Meu Deus. você já pegou uma luz fraca para pôr perto de uma luz forte? Ela não aparece. Se eu pegar, por exemplo, uma luz fraca e pôr perto dessa luz aqui da lâmpada, ela não vai aparecer. Mas se eu pego uma luz mais forte e coloco perto dessa luz, Glória. essa luz fica mais fraca. Para o escritor dizer que o sol, o rosto de Jesus brilhou como o sol, significa que qualquer tipo de luminosidade que havia ali ficou fraca. Meu Deus. Aleluia. Glória. Perto do brilho do rosto de Jesus. Eita glória. Você consegue entender isso aqui? Que coisa linda! Quando a Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhou como o sol, a Bíblia está dizendo que qualquer luz que houvesse ali ficou ofuscada. Aleluia, Jesus. Oh, glória! Por causa da luz que brilhou no rosto de Jesus. Oh, qualquer luz que brilhe em qualquer lugar se torna ofuscada quando o rosto de Jesus brilha. Quando o rosto de Jesus brilha. Quando o rosto de Jesus brilha. Aleluia. Sabe que Deus está nos ensinando? Enquanto Jesus orava, o seu rosto brilhava. Aleluia. Isso significa que quando nós oramos, o nosso rosto brilha. E por que o rosto, pastor? Porque é a primeira coisa. Deus tremendo, aleluia. Que dá sentido ao resto é o seu rosto. No seu rosto estão os seus olhos que te dão a visão. No seu rosto estão os seus ouvidos que te dá audição. No seu rosto está o nariz que te dá o olfato. No seu rosto está a boca que te dá o paladar. Aleluia. Quando o rosto do crente brilha, Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória. o ouvido destampa. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Glória. Hoje até tem, né? Até tem hoje, mas algum tempo atrás vocês sabem que não havia vitamina D para se tomar. Não havia. Quando alguém precisava de vitamina D, alguém vinha e falava assim: toma banho de sol. Não é para ficar nu na laje tomando sol, não. Porque era suficiente tomar o sol aonde? No rosto. Meu Deus. Deus tremendo. Porque se tomasse no rosto, Olha aí, Jesus. Glória. Meu Deus, aleluia. Deus tremendo, Jesus. valia para o resto do corpo. Jesus falou: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será iluminado. Vocês estão vendo? Então quando a gente está orando, o nosso rosto começa a brilhar. Não, mas isso aconteceu com Jesus. Não, aconteceu também com um camarada chamado Moisés.
Aconteceu com Moisés. Moisés ficou 15 minutinhos orando. Depois de 15 minutinhos orando, entrou 3 pulinhos do altar e saiu com o rosto primeiro. Meu Deus! Foi isso? Irmão, tem gente que fala que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Na verdade foi 80. Por quê? Ele vai ficar 40 dias, 40 noites. Deus dá as tábuas para ele e ele desce. Irmão, Deus só falou para ele descer porque o povo estava rebeliado. Deus não falou para ele quebrar as tábuas. Mas Moisés, depois de 40 dias, quebrou as tábuas. Você com 15 minutinhos acho que vence. Oh, coitadinho de nós, né, irmão? Mas é 40 dias, 40 noites. Lá com Deus, Deus falando, Deus escrevendo. Agora, irmão, perceba só a história. Moisés lá orando, 40 dias, desce, quebra as tábuas. Junta os levitas, mata os idólatras. Deus fala: é Moisés, tudo bom embaixo? Maravilha, Deus. Cumpri sua ordem. Qual é? Sobe de novo, Moisés. Oh, glória! Sobe de novo. Daí quando ele sobe agora, ele vai ficar mais 40 dias. E mais 40 dias. Agora perceba, nesses 40 dias e 40 noites, Deus não vai escrever. Quem vai ter que escrever agora é Moisés. Glória! Porque quando você não dá valor no que Deus dá, Deus vai te fazer para você poder aprender a dar valor. Meu Deus, aleluia! Tem coisa na sua vida que podia ser mais fácil, mas porque você é rebelde acaba sendo mais difícil. Meu Deus! Daí Deus fala: agora você vai escrever, Moisés. Ah, é? Então maravilha, Deus. Daí a gente já imagina, vamos escrever, né? Daí mandamento de novo. Olha aí. Mas isso aqui era uma pedra. Meu Deus! Meu Deus! Isso aqui era uma pedra que tinha que ser talhada. Meu Deus! Primeiro ele teve que quebrar a pedra para depois escrever nela. Pegou duas tábuas. Tábua que era uma pedra. Ele pega a pedra e vai talhar a pedra. Meu Deus! Oh, glória! Meu Deus! A glória! Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque é simples. Deus levou ele para cima, para ele saber se comportar embaixo. Ele foi o primeiro a saber tudo que tinha que fazer. Deus falou: não matarás. Não matarás. Deus falou para ele: não deixarás ninguém substituir eu na tua presença. Mas ele faz a primeira coisa, ele substitui a raiva que ele sentiu pelo povo, pelo amor a Deus. Irmão, deixasse as tábuas quietas, mas não quebrasse ela. Mas Moisés quebra, daí Deus faz ele subir de novo. Quando ele sobe de novo, ele passa mais 40 dias e 40 noites orando, falando com Deus. E Deus falando com ele: agora vai escrevendo, Moisés. Daí você pensa: ah, mas 10 mandamentos é fácil escrever. Eu quero ver escrever 613 preceitos. Porque a lei de Moisés não é só 10 mandamentos. Lá na lei de Moisés existiam os preceitos da lei de Moisés, que daí eram 613. Então é 40 dias e 40 noites. Deus falando e ele escrevendo. Eu gosto do hino que cantava para mim no aniversário. Deus estava escrevendo, mas nesse caso quem escreveu foi Moisés. E quando ele escrevia, Deus estava falando. Deus citava e escrevia, Deus citava e escrevia, Deus citava e escrevia. Daí Deus olha e fala assim: agora desce, Moisés. Daí Moisés olha e fala assim, vamos ler aqui, Êxodo. Estou falando do rosto brilhar.
Êxodo 33. Versículo 18. Olha aí. Irmão, quanto mais a gente ora, mais abusado a gente fica. 40 dias lá com Deus. Olha aí. Versículo 18, Êxodo 33. Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés se empolgou na oração, falou: Deus, eu quero ver tua glória. Deus, eu quero ver tua glória. Deus, eu quero ver tua glória. Daí olha só. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e... Olha só, olha o que Deus fala. Eu farei passar. A glória é a mesma. Moisés pediu para ver a glória. Daí Deus fala: eu não vou deixar você ver a minha face, mas eu vou fazer passar a minha bondade. Meu Deus. Então você percebe, a glória é a mesma, só que ela é dividida em etapas. Vamos lá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, ou sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha... Oh meu Deus! Glória a Deus. Até que eu haja passado. Eita! A glória! E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Oh glória! Vocês aguentam aqui, irmão? Olha que coisa linda. Vem acabar. Você é Moisés. Moisés. Lá está Moisés. Moisés volta a Deus. Deus vem e fala para ele. Ele não está vendo nada. Deus fala assim: eu vou te pôr sobre a rocha, porque eu só posso mostrar glória para quem tem firmeza. Glória a Deus. A glória! Aleluia! Mas tem horas que para ver a glória não adianta estar em cima da rocha, tem que estar no meio dela. O que é uma fenda na rocha? É uma rachadura, é uma fenda, é um buraco. Deus pega Moisés, olha só o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui, ó, veja só a diferença. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés assim: Moisés, eis aqui um lugar, ali te porás sobre a rocha. Sobre a rocha você se coloca. Aí a Bíblia diz: e quando a minha glória passar, eu te porei. Não. Está difícil de entender. Deus está falando: na rocha você sobe, mas na fenda eu te coloco. Não é você que vai para a fenda, é eu que te levo. Por quê? Porque você, na vida cristã, você deve dar o primeiro passo, mas a profundidade é só Deus que pode te levar. Deus pega Moisés e fala:
subiu na rocha. Daí quando Deus vai passar com a glória, ele pega Moisés e fala assim: Moisés, agora você fica aqui na frente. É rocha do lado, é rocha atrás. Oh meu Deus. Por que Moisés tem que ficar na fenda da rocha? Para ele não poder olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e nem para trás. Porque quem quer ver glória tem que olhar para frente. As suas mãos para quem quer ver a glória. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Nós estamos olhando para frente. Quem quer ver a glória, feche a mão, abre a boca e dê glória a Deus, porque está. Daí Deus fala: eu vou passar diante de ti, mas tu não poderás ver a minha face. Tu me verás pelas costas. Meu Deus. Eu vou pôr a minha mão no teu rosto. Aleluia. Irmão, eu me lembro até hoje o dia que o pastor Osmar colocou a mão sobre a minha cabeça e me disse: eu te consagro a ministro do Evangelho. Eu não me esqueço desse dia. Meu Deus. Aleluia. Ficou marcado, Deus, na minha mente. O dia que o pastor colocou a mão na minha cabeça e disse: eu te consagro ao ministério. Imagina. Meu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Imagina Deus falando para Moisés: Moisés, eu vou pôr a minha mão. Meu Deus. Glória. Ei, irmão, lembra aquele dia que eu falei que um dia eu ia explicar a glória da mão, a glória da face e a glória das costas? É hoje. Aleluia. Olha Deus passando, Moisés na rocha, sem olhar para nenhum lado, nem para trás. Deus faz assim no rosto. Meu Deus. A glória da mão de Deus é a glória que Ele te guarda para não morrer por aquilo que você não está preparado para ver. Porque a glória de Deus não somente te revela, mas ela também te guarda. Quando Deus coloca a mão no rosto de Moisés, Ele está dizendo assim: eu estou te guardando. Aleluia. Eu estou te livrando. Morreu, é porque a mão de Deus esteve sobre a tua vida. Sabe por que até hoje você se mantém de pé? É porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Ei, eu não sei se você crê, mas a mão de Deus está tocando no rosto de crente aqui e está te dizendo: eu estou te guardando, eu estou te guardando, eu estou te guardando. Quando Ele passa à frente e já não tem mais perigo. Ele vê Deus pelas costas. Meu Deus. Meu Deus.
Qual que é a glória das costas? A glória das costas é a glória da purificação. Deus primeiro guarda e livra, depois te perdoa. Aleluia. Sabe o que Deus está falando? Porque a glória das costas está falando para Moisés. Moisés, lembra o que você fez com as tábuas lá embaixo? Está perdoado. E as costas não param, vai andando. Sabe o que Deus está dizendo? O perdão de hoje continuará sendo realizado todos os dias. Agora olha que interessante, Deus não mostra a face. Por quê? Porque a face é a glória da revelação. A glória da revelação nenhum de nós vimos ainda. Mas um dia. Daí nós veremos Ele como Ele. Agora olha o que é interessante. Que Moisés vê tudo isso aí, acontece tudo isso. E ele olha para ele e ele diz assim: mas parece que não está acontecendo nada. Você já saiu de um culto assim? Deus desce, Deus fala, Deus faz, Deus opera, mas você sai para fora e fala: meu Deus, Ele botou a mão no meu rosto, eu vi Deus pelas costas, Ele prometeu que eu vou ver sua face, mas parece que... Mas a Bíblia diz aí em Êxodo 35, 29: e aconteceu que descendo Moisés no monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Sabe o que Deus está falando? A glória do rosto brilha, não para a gente ver, é para quem está do nosso lado. A gente não tem nem noção do que Deus está fazendo através da nossa vida. Mas essa é a verdadeira intenção, é nós não sabermos e Ele receber toda a honra, toda a glória. Pastor, mas então Moisés desceu com o rosto brilhando? Desceu com o rosto brilhando. Eu só vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Abre aí, 2 Coríntios. Oh glória. Capítulo 3. Pastor, isso foi para Moisés. Versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Quem achou, diga amém. Amém. Mas todos os pastores, é isso? Todos os pregadores, todos os músicos,
todos os jovens, todas as irmãs do ciclo de oração, todos os varões, todas as crianças, mas todos nós. Aleluia. Sem cobertura, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Glória. Somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Aleluia! Ela manda na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eita glória! Todos nós podemos refletir a glória de Deus. Jesus orava, e enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que o seu rosto brilhou. Agora veja na continuação do texto, volte lá em Lucas 9. E a Bíblia diz: e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Eu quero que você abra aí em Marcos. Eu achei lindo o texto de Marcos. Marcos 9. E o versículo 3. Olha só o que diz. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Meu Deus. Várias lições práticas aqui para nós. Jesus orando, o rosto brilha. Jesus orando, suas vestes ficam brancas como a neve. E ao mesmo tempo elas ficam resplandecentes. Mas o que foi interessante para mim aqui foi o que Marcos escreve: nenhum lavandeiro sobre a terra poderia deixar tão branco, tão limpo. Meu Deus! Eita glória! Glória a Jesus! Aleluia! Enquanto a gente ora, a gente é purificado. Aleluia! E o que é interessante aqui é que nesse momento de purificação, você pode procurar na terra alguém que poderia dar jeito em você. Você lembra quem você era, irmão? Difícil de lidar. Só o sangue do Cordeiro. O André estava contando aqui semana passada, né? Para você ter noção, olha como Deus é tremendo.
O André, na época, o pastor André, mais conhecido como Andrezão, ele sempre levava aquele CDzinho do testemunho dele, que ele tinha tomado 7 tiros. E ele foi pregar na igreja que eu pastoreava lá no bairro dos Morros. Irmãos, o camarada que estava junto com os que atiraram nele, estava no mesmo culto. E o André pregando e ele chorando. E acabou o culto. Ele chegou no André e falou: pastor, nem era pastor na época. Disse: irmão, você foi que tomou tiro em tal lugar, lá em tal lugar. É, fui eu. Eu estava junto. Meu Deus. O André olhou para ele e falou: você tentou me matar? O rapaz olhou e falou: tentei. Você me perdoa? Ele: está perdoado. Foi se abraçar, irmão. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Foi se abraçar, começaram a falar em línguas estranhas. Glória a Deus. E eu falo: não tem um lavandeiro que poderia fazer isso. Não tem um lavandeiro que faça isso, irmão. O camarada foi para não sei quantas penitenciárias, passou por não sei quantas cadeias, foi para não sei quantas casas de recuperação, foi para não sei quantos dos alcoólicos anônimos, foi para tudo que é lugar. Não adianta. Daí ele conta Jesus na rua, através de um folheto. O lavandeiro não deu jeito, mas Jesus pega o camarada e limpa ele inteirinho. Levante a mão para o céu e receba essa palavra. Se você tem alguém que os lavandeiros não deu jeito, não se preocupe, porque o carpinteiro das mãos furadas ainda dá jeito, ainda dá jeito, ainda dá jeito. Só quem recebe fecha a mão, abre a boca e adora. Irmão, veja só que coisa linda. Jesus vai para a cruz. O centurião está lá, chicoteando Jesus. O centurião está lá. Irmãos, você não tem noção. A cruz era preparada dias antes. Aquela cruz já tinha endereço certo. Era para Barrabás. Diz a história que Barrabás era um homem zarrão. Ele era grande. Então, os pregos para entrar com facilidade, ele já tinha os buracos prontos. Já tinham medido Barrabás. Então quando foram levar Jesus para lá, aleluia, Jesus, aleluia, teve que ser, aleluia, deslocado no seu ombro. E nem os ossos dos seus ossos foram quebrados. Mas deslocado a Bíblia não fala. Deslocaram os ombros de Jesus para que Jesus pudesse alcançar o buraco. Furaram as mãos dele. Aleluia. Esse centurião viu tudinho. Quando desciam a cruz, a haste era grudada junto à parte central da cruz. Não era lançado um buraco, não era colocado com carinho, era lançado com tudo. Imagina o tranco que deu. Era colocado os pés, aleluia, do crucificado, algo para que ele pudesse ficar com os joelhos dobrados, porque assim ele demorava mais para morrer. Ele ficou assim, aleluia, aleluia, ele não podia ficar com a carne sufocada, aleluia, porque ele precisava entregar um sacrifício agradável ao Pai. Ele levanta o seu corpo para poder receber, aleluia, dizer a sua última palavra. E ele diz: está tudo consumado, aqui entrego o meu Espírito.
Aleluia. Ele vê o chão tremendo. Ele vê o véu do templo se rasgando. Ele vê o sol se escurecendo. E ele olha e diz: um homem totalmente truculento, que tinha chicoteado Jesus. Olha, ele é feito Jesus sofrer. Ele olha para aquela cruz e diz: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Oh, irmão, Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Eu sou aquele que faz brilhar as vestes. Eu sou aquele que purifica. Eu sou aquele que limpa. Aleluia, os lavandeiros não dão jeito, mas eu dou jeito. Aleluia, os lavandeiros não dão jeito, mas eu dou jeito. Recebe essa palavra, irmão. Jesus está falando nessa noite. Aleluia. Pois será. Aleluia. Suas vestes ficam brancas. E a Bíblia diz: aleluia. Vou pular a parte de Moisés e Elias aqui. Aleluia. Aleluia. Eita, meu Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Eita. Oh, que presença gloriosa. Oh, irmãos, eu estou desfrutando a presença de Deus. Aleluia. Sinta essa graça de Deus na sua vida também. Sinta essa graça de Deus na sua vida. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado em línguas estranhas agora. Se você não é, aleluia, seja batizado com o Espírito Santo aí onde você está sentado. Aleluia, não perca esse momento de comunhão. Não perca esse momento, aleluia, que Deus está descendo com uma glória diferenciada sobre nós aqui nesse lugar. Aleluia, se você sentir de chorar, chore. Se você sentir de glorificar, glorifique. Se você sentir de se alegrar, se alegre. Mas não fique sem sentir nada aqui nessa noite. A glória de Deus está descendo enquanto nós estamos orando. Aleluia. O de cruz se erigiu, nela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor.
Isso é para quem crê. Faça assim com as suas mãos. Assim diz o Senhor: eu entrego presentes aos meus fiéis nessa noite. Eu entrego presentes a quem me adora nessa noite. Estou trazendo resposta para quem veio. Anda, chorai. Recebam da minha parte agora a resposta que vieste buscar. É de que me levai. Só quem crê nisso, feche a mão, abre a boca e dê um minuto de adoração a Deus agora.
encerrar para a gente orar.